Nos últimos dias, o mundo testemunhou uma escalada militar e política sem precedentes entre os Estados Unidos e a Venezuela. Movimentações que antes pareciam restritas a exercícios ou demonstrações discretas, agora se tornaram públicas, explícitas e absolutamente intimidantes. Bombardeiros estratégicos. B-52 foram posicionados próximos à costa venezuelana, voando a menos de 200 quilômetros de Caracas, enquanto submarinos e caças de última geração patrulhavam o Caribe, prontos para qualquer contingência. Não se trata apenas de uma demonstração de força, trata-se de uma mensagem clara e direta, uma forma de guerra psicológica que visa desestabilizar, amedrontar e pressionar o regime de Nicolás Maduro. Esses B-52 não são aviões comuns. Conhecidos como Stratofortress, eles são símbolos vivos da Guerra Fria, com alcance intercontinental, capacidade de carregar dezenas de toneladas de armamento e a habilidade de alterar o equilíbrio militar com simples sobrevoos. Quando os Estados Unidos decidem enviar essas máquinas letais para regiões sensíveis, a mensagem não é apenas estratégica, é política. Cada voo, cada hora em que esses bombardeiros permanecem sobre o mar próximo à Venezuela, é uma demonstração de poder absoluto, lembrando ao governo venezuelano e ao mundo que os Estados Unidos possuem a capacidade de agir quando quiserem, onde quiserem e com força devastadora. Mas a presença dos bombardeiros é apenas uma parte do cenário. Tropas de elite, unidades de fuzileiros, caças F-35 e submarinos nucleares foram posicionados estrategicamente na região. A operação não é improvisada. É resultado de planejamento meticuloso, de meses de inteligência, logística e coordenação. Diferente de operações antidrogas convencionais, que envolvem pequenas equipes e patrulhas marítimas, esta é uma mobilização militar em grande escala, típica de preparações para um cenário de guerra ou de operações especiais de captura de alta prioridade. E, em um movimento sem precedentes, o presidente dos Estados Unidos autorizou publicamente operações secretas da CIA dentro da Venezuela. Tradicionalmente, essas operações são mantidas no mais absoluto sigilo, justamente para garantir a segurança, a eficácia e a surpresa. Torná-las públicas é uma forma deliberada de intimidação. Cada palavra dita por Trump diante das câmeras tem um efeito psicológico direto: criar dúvida, semear desconfiança e provocar medo dentro do governo venezuelano. A pergunta que todos fazem é: quem no alto escalão venezuelano poderia estar colaborando secretamente? Quem se tornará um alvo potencial? O simples anúncio altera a dinâmica de lealdade e confiança dentro do regime de Maduro, gerando um clima de suspeita constante. Enquanto os Estados Unidos movimentam suas forças, Maduro reage de maneira imediata e visível. Exercícios militares de emergência foram convocados nas principais cidades e subúrbios, incluindo Caracas e Petare, mobilizando o exército, a polícia, milícias civis bolivarianas e reservistas. Sirenes de ataque aéreo são testadas, civis recebem instruções sobre como se comportar em caso de alerta e discursos dramáticos ocupam as redes de televisão estatal. Maduro tenta transmitir força, segurança e controle, mas, por trás da retórica, o cenário é de vulnerabilidade e isolamento. A economia está em ruínas, milhões fugiram do país e o apoio internacional é limitado a alguns aliados estratégicos, como Rússia, Cuba e Irã. Esse contexto torna qualquer resistência direta contra os Estados Unidos altamente arriscada e potencialmente fatal. No plano internacional, a situação é igualmente delicada. A Venezuela recorreu à Organização das Nações Unidas, denunciando violação de soberania e ameaça à paz internacional. No entanto, o poder de veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança limita qualquer possibilidade de ação efetiva.
Enquanto isso, aliados da Venezuela observam a situação com cautela, conscientes de que qualquer resposta militar ou diplomática precisa ser calculada, sob risco de confronto direto com a maior potência militar do planeta. A comunidade internacional assiste, em silêncio ou com condenações moderadas, mas sem medidas concretas, deixando claro que a influência americana continua sendo predominante. Historicamente, os Estados Unidos já utilizaram movimentos estratégicos de bombardeiros como forma de pressão política e psicológica. Durante a Guerra Fria, a presença de Stratofortress em regiões sensíveis era interpretada como sinal claro de intenção de poder. A invasão da Baía dos Porcos, em Cuba, mostrou que erros de planejamento poderiam resultar em humilhação pública e repercussões internacionais. Hoje, a estratégia americana combina aprendizado histórico com recursos modernos, presença militar intensa, operações secretas, controle de informação e pressão psicológica coordenada, criando um cenário onde o poder é demonstrado sem necessariamente iniciar um conflito aberto, pelo menos até que uma decisão definitiva seja tomada. Os bombardeiros B-52, em particular, simbolizam mais do que poder de destruição. Eles representam alcance, capacidade logística e dissuasão. Com alcance superior a 14 mil quilômetros sem reabastecimento, capacidade de carregar dezenas de toneladas de bombas convencionais ou nucleares e resistência a condições adversas, cada sobrevoo próximo à Venezuela envia uma mensagem que vai além do militar. É política, estratégica e psicológica. Para Maduro, ver essas máquinas sobre o mar, monitoradas pelo radar venezuelano, é um lembrete constante da vulnerabilidade e do poder que se movimenta contra ele. Dentro da Venezuela, o impacto interno é visível. O governo mobiliza civis para demonstrações de lealdade, treina a população para emergências e intensifica a propaganda midiática. Discursos inflamados tentam transmitir controle, mas a desconfiança entre oficiais aumenta. Quem pode ser confiável quando se sabe que forças estrangeiras estão autorizadas a operar secretamente em território nacional? A resposta a essa pergunta define a estabilidade interna e, potencialmente, o futuro do regime. O risco de escalada é real. Um avião abatido, uma operação que falhe ou um confronto acidental pode desencadear um conflito direto de proporções imprevisíveis. Com dezenas de milhares de tropas americanas na região, submarinos nucleares em posição estratégica e caças de última geração patrulhando o Caribe, qualquer movimento militar errado por parte do governo venezuelano ou por forças americanas poderia levar a um confronto que ninguém deseja, mas que o planejamento militar deve sempre considerar. Enquanto isso, o mundo observa. Governos internacionais avaliam cenários, aliados regionais da Venezuela ponderam respostas e a mídia global transmite cada desenvolvimento. Cada passo de Trump, cada movimento de tropas, cada anúncio público da CIA é analisado em detalhe. A incerteza é a arma mais poderosa neste momento, tanto para o governo venezuelano quanto para a comunidade internacional. E a pergunta que todos fazem é inevitável: o que acontecerá a seguir? Maduro resistirá ou será removido do poder? Haverá uma operação de captura cirúrgica ou a escalada militar resultará em confrontos abertos? O equilíbrio de poder na América Latina está em jogo e cada movimento nas próximas semanas poderá redefinir não apenas o destino da Venezuela, mas também a influência regional e global dos Estados Unidos. O que resta agora é vigilância, cálculo estratégico e paciência. Cada detalhe conta, cada decisão tem peso e cada movimento pode mudar o destino da região. O desfecho dessa tensão ainda está por vir, mas uma coisa é certa: o mundo nunca esteve tão próximo de testemunhar uma operação militar de grande escala e impacto geopolítico direto na América Latina.
E assim, enquanto os bombardeiros continuam sobrevoando, submarinos patrulham o Caribe e a CIA atua nas sombras, a pergunta permanece: o que realmente acontecerá quando o próximo movimento for feito? A tensão continua, a incerteza domina e a história está sendo escrita diante dos nossos olhos. O mundo inteiro observa, aguardando o desfecho de um conflito que pode mudar o equilíbrio de poder para sempre.